Olá, meus amores! Hoje eu trouxe o meu mod Ariana, meu mod consciência de Áries, tá? E eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre umas coisas que eu estou sendo intuída a dizer. Então, basicamente, esse vídeo vai pra playlist Conhecimentos e nessa playlist, basicamente, eu converso mais sobre mim, né? E trago uma coisa menos educativa. Então, vamos lá. O que tá me vindo pra dizer é: quando eu era criança, eu pensava numa frase que, se eu não me engano, eu li num livro de poesias, que eu inclusive devo ter até hoje, que é: eu tenho pressa da vida e ela ainda engatinha. Eu era uma criança e eu queria viver coisas, mas eu não sabia exatamente o que eu queria viver. E eu tinha essa ideia na minha cabeça. O que eu me... Hoje eu olho e fico, ai, tadinha. Que a gente sempre pensa isso, né? Ah, mas quando eu for adulta, mas quando eu for lá na frente, eu vou ser feliz. E infelizmente, na nossa sociedade, isso acontece com frequência, né? A gente tem uma vida desestruturada a maioria das vezes, principalmente para classe baixa. E o nosso cérebro vai se formando, cheio de traumas, cheio de conflitos, cheio de questões emocionais mal resolvidas. E aí, quando a gente chega na nossa adolescência, a gente entra em parafuso com tudo isso. E é um problema social, não é uma questão de safadeza, não é uma questão de problema, tipo, raso, não, é uma questão social mesmo. Tá todo mundo na mesma frequência, socialmente falando, principalmente quando os pais também estão dentro do sistema, então trabalham fora, dão de tudo para sustentar os filhos, mas acabam não tendo presença, não tendo conversa, não tendo um estudo profundo, porque precisam trabalhar, não tem tempo para estudar e tem preguiça de estudar, e quando chega em casa, quer descansar no sofá, assistir televisão, fazer alguma coisa para si, e aí os filhos ficam tipo, e aí chega na adolescência, a gente já sabe. Então, quando eu tive a minha filha, que eu tenho uma filha, tá? Quando eu tive a minha filha, eu comecei a refletir muito mais sobre tudo isso, porque eu tenho claro na minha memória. Eu tenho 20 e vou fazer 23 anos, então eu tenho claro na minha memória muitas das coisas que eu passei. Eu tenho memória de 2 anos de idade, gente, então assim, eu tenho muita memória. Mas essas memórias, e isso é importante falar aqui, a gente só tem memórias de coisas ou que foram extremamente maravilhosas, ou memórias traumáticas, ou memórias de situações ruins. E a gente acha que a gente esquece dessas memórias, mas quando a gente para 5 minutos para observar, a terapia TRG, ela é muito interessante por isso, porque ela faz esse processo de relembrar das situações traumáticas que você passou. A gente revisita essas memórias e quando a gente faz esse processo, a gente consegue sentir o que a gente sentiu quando passou por aquele momento. A gente consegue sentir todas as vezes. A gente fechou os olhos e começou a imaginar a situação que a gente passou, a gente está lá dentro. Não existe essa de passado para o cérebro. Tudo é no presente. E eu lembro que quando eu estava lá com a minha filhinha e tudo mais, eu estava me questionando sobre tudo, me questionando sobre como a forma que eu tinha sido moldada até o momento que eu engravidei e sobre como minha vida mudou durante a gestação da minha filha e de quem eu me tornei por conta disso, sem a interferência externa. Eu lembro que quando eu passei por esse processo, né, da gestação, eu literalmente tive uma crise existencial a respeito da sociedade, a respeito de como as pessoas pensam de forma coletiva, porque eu olhava para as pessoas, conversava com as pessoas
e eu via que muitas pessoas tinham o mesmo tipo de raciocínio, o mesmo tipo de pensamento. Normalmente isso acontecia na mesma faixa de idade. Nas faixas de idade mais próximas da minha, era como se tivesse estragado a vida e eu, super feliz, gestando, não queria ouvir esse tipo de coisa. E quando minha filha nasceu e passou-se uns meses e tudo mais, eu me peguei lá olhando o dia e cuidando dela, e foi assim, eu fui totalmente fora da casinha, eu fiz tudo que todo mundo, eu fiz tudo ao contrário do que todo mundo falou, né? Porque eu pensei no bem-estar da criança, porque eu pensei cientificamente, porque eu pesquisei a respeito do que é melhor, e eu não quis agir como as pessoas queriam que eu agisse, eu quis agir de forma lógica e racional, porque eu sou uma pessoa que gosta disso. E eu não tô dizendo que existe um jeito certo ou errado, eu estou dizendo que foi como eu fiz, tá? E aí eu tive uma inspiração, e para quem não sabe, eu tenho um alter ego chamado a Poeta Solar. E essa Poeta Solar, ela fez uma poesia a respeito da vida ser o trabalho. E é sobre isso o vídeo de hoje, né? O quanto que a nossa vida é o trabalho. E que às vezes a gente não faz o trabalho. E esse trabalho é justamente a gente passar pelas situações da vida, ok, até o momento em que você não tem consciência, até o momento em que a informação não chegou até você, até o momento que você não teve o toque. Eu lembro que quando eu era criança me falava uma coisa muito assim: você é inocente até você ter consciência do que você tá fazendo. Quando você tem consciência do que você tá fazendo, você deixa de ser inocente. Isso ficou martelando na minha cabeça. E é sobre isso, um pouco, o trabalho da vida. É como se, às vezes, a gente passa a vida inteira, não tem um contato com uma informação diferente, com uma religião diferente, com uma pessoa que a gente simpatiza, que é totalmente diferente da nossa realidade. E aí, quando a gente não tem esse espaço, é muito fácil a gente continuar olhando só para aquilo que a gente quer ver, né? Mas quando a gente tem contato com esse conhecimento, é aquela outra frase: uma mente expandida nunca retorna ao tamanho original. Então, quando uma consciência expandida nunca retorna ao tamanho original. Então, quando a gente tem consciência, quando chega as informações pra gente e a gente não abraça, a gente toma uma escolha. Por exemplo, chega a informação na gente um belo dia, sempre chega, um belo dia do quanto a fofoca é uma coisa negativa. Seja porque alguém fez isso com você, seja porque você viu alguém da sua família que passou por essa situação, seja porque você viu em algum lugar, você leu em algum lugar, você viu em algum vídeo, alguém contou pra você, você viu na igreja, você viu no centro, enfim, não importa. A informação chega até você. E a partir desse momento você escolhe conscientemente não fazer ou fazer, você traz a sua vida, você faz a sua realidade. E tudo que sai da gente retorna pra gente. E quando a gente toma atitudes, por exemplo, vamos continuar nesse exemplo da fofoca. Você vê que a fofoca é uma coisa ruim. Você continua fazendo. Tem outra que é melhor ainda, que é a mentira. Vou trocar, eu já falei um pouco da fofoca, agora eu vou falar da mentira. Um belo dia, chega a informação pra você: mentira é coisa do diabo. Quem nunca? O pai da mentira é o diabo. E aí você olha para aquilo e fala: mas eu não quero ser filho do diabo, né? E aí você sabe que a mentir é errado. E você continua fazendo por força do hábito, porque você não tinha sabido até então. Então você fazia sem saber que não podia. E aí você continua fazendo. Quando você chega numa fase onde as suas mentiras começam a ser descobertas, aí você descobre outra frase, que é: mentira tem perna curta.
Isso é pra ser descontraído, tá? E aí você aprende. Tá, então eu não posso mentir, eu vou deixar o carro passar. É pra ser descontraído, gente. Tá. Aí você percebe que mentira tem perna curta, você foi pego na mentira, então você não quer mais mentir. E você continua a sua vida. E aí vai passando as situações, vai chegando as situações, você não consegue evitar de mentir, você continua mentindo e mentindo e mentindo. Chega uma hora que acontece a divisão dos dois caminhos. Ou você mente até você se lascar, mas você se lascar profundamente, você atrai uma situação tão caótica e negativa devido às suas mentiras, que você acaba contando todas as verdades que você guardou. Isso aconteceu comigo, eu tô falando porque aconteceu comigo. Ou você simplesmente, que é o confesso, né? Tem uma leitura de tarô aí que eu falei, eu acho que foi a carta da justiça ou do julgamento que eu falei. Ah, não, tem uma leitura que é sobre o espírito da verdade, que foi muito legal a respeito disso também. Que você mente tanto que chega uma hora que você atrai uma situação tão caótica que você tem duas chances. Ou você continua mentindo pra tentar sair da situação e você inventa uma mentira terrível e você bota a culpa em 50 mil pessoas e você luta até o fim pra você não ser pego por essa mentira. Você torce, você reza pra você não ser pego dessa mentira, sabendo que é errado. Ou você conta toda a verdade de uma vez só e você fica lá com a sua cara de pau. E eu dou risada porque isso é bom, tá? Isso é bom, isso é evolução espiritual, isso é aprendizado, é desenvolvimento. Você saber que você tem espaço para errar, você tá aqui para errar. Você tá aqui para errar, para aprender e não errar mais. E quando você reconhece isso, quando você sabe disso, quando você abraça isso, nossa, sua vida muda. E é sobre isso o trabalho. Às vezes a gente tem problema com mentira e a gente não sabe, não aceita lidar com esse problema, não aceita trabalhar com esse problema. A gente tem problema com fofoca, não aceita trabalhar essa fofoca, sabe? Às vezes a gente tem mania de, sei lá, fazer bullying com as pessoas, não aceita trabalhar para não fazer bullying com as pessoas, porque tem a ver com a tal da moral e da ética, né? Que é o senso de que algo é errado e que algo não deve ser feito. E o senso de que as coisas certas, elas devem ser feitas. E trabalhar isso é uma vida. Você consegue entrar em trabalhos sem ética, sem moral, sobreviver, pagar suas contas, fazer suas compras. Você consegue namorar, porque tem muita gente que tá na mesma vibração, que tem o mesmo comportamento. Você consegue ter amizades, porque isso é uma grande fonte, um portal de gigante para grandes amizades, porque, né, não são as melhores, mas tem muita gente que gosta de fazer a mesma coisa e estar com as mesmas pessoas. Sempre vai ter um momento em que você vai dar a volta no ciclo e vai retornar para você e alguém desse ciclo vai fazer com você? Sempre! Sempre vai. E eu digo isso por experiência própria. Se isso não acontecer com você, eu duvido. Porque é o que acontece, não tem chance. Se você tem relacionamento com pessoas que não trabalham suas emoções, se você não trabalha suas emoções, sua raiva, seu rancor, seu orgulho, seu apego, sua dependência, você não consegue sair de ciclos negativos, você não consegue a sua evolução, você não consegue viver. Então, aqui, basicamente, eu estou dizendo que questões de fofoca precisam ser trabalhadas, questões de mentira precisam ser trabalhadas, questões de emocionais precisam ser trabalhadas, questões de observação
e meditação do que você sente, do que você passa, do que você vê, precisam ser trabalhados para que você entenda o que a vida tem te trazer. E eu estou dizendo isso, e esse é um conteúdo espiritual, tá? Porque é sobre o espiritual que tudo isso acontece. É no espiritual que tudo isso é verdade. É no espiritual que tudo isso se concretiza, que se realiza. Às vezes, aqui no plano físico, você tem um conflito gigante com uma pessoa. E no plano espiritual, você vive sonhando com a pessoa, encontrando com a pessoa, conversando com a pessoa, de boa com a pessoa. Por quê? Porque no plano espiritual não existe essa. É tudo verdade, é tudo, a verdade é pura, crua, nua e crua, nua e crua. Não adianta. E você pode não acreditar no que eu tô falando, mas se você começar esse trabalho, você vai entrar nesse fluxo. E as coisas vão ficar muito fáceis para você. Eu entendo que eu possa falar sobre algumas coisas e isso parecer muito fora da casinha para algumas pessoas, mas é porque eu vivi uma vida inteira de experiências que me fizeram trilhar esse caminho e ter essa percepção de vida. E a gente não é igual, né? Como diz a Monja Coen, não somos iguais, somos semelhantes. Parecemos iguais na aparência, mas no mental, no emocional, somos completamente diferentes. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é, a vida é um trabalho, as situações que você lida durante a sua vida é um trabalho, os relacionamentos que você tem agora para lidar é um trabalho. Eu falo isso de um lugar que, poxa vida, minha vida é literalmente meu trabalho. Tem quem olhe para mim e fala, ah, ela não trabalha. Gente, eu trabalho tanto. Eu trabalho tanto que eu já entrei e saí de burnout 50 milhões de vezes, mas eu não posso parar porque a minha vida é o meu trabalho, entendeu? E eu ainda pego mais trabalho. E é sobre isso. Agora eu estou na fase de trabalhar o meu trabalho. Trabalhar para funcionar no meu trabalho, trabalhar para fazer as coisas, a engrenagem girar, porque eu não quero chegar no fim da vida, por exemplo, e ser um espírito que não concluiu as coisas que começou. E isso também é um trabalho. E é um trabalho que a gente escolhe por consciência. Eu estou vivendo uma experiência que eu posso sair dessa experiência a qualquer momento, eu tenho livre-arbítrio. Mas o que eu vou perder se eu sair dessa experiência? E eu sempre tive essa consciência. Por isso que eu sempre tentei corrigir as coisas que eu queria, entendeu? Só que mesmo assim, às vezes você tenta corrigir coisas que estão completamente falidas. Então, aí é a hora que a gente tem que praticar o quê? O desapego, a dependência, o equilíbrio emocional. Então a vida é um trabalho. Se você parar, sabe aquele vídeo? Eu não sei se vocês já assistiram, mas a Patrícia Ramos falando, gente, tem conta pra pagar, casa pra limpar, roupa pra lavar, tem que fazer skincare, tem que fazer esfoliação, tomar um banho premium, lavar o cabelo, secar o cabelo, nananana. É muita coisa pra trabalhar. E quando a gente coloca o foco aqui no amor próprio, nessa autopercepção de tipo, o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso melhorar, com essa consciência de que a vida é o trabalho, tudo vai fluir muito bem. Tudo vai se alinhar perfeitamente, tudo vai ser mostrado pra você, porque a natureza é perfeita. E quando a gente para de tentar viver um mundo sistematizado que a gente já vive e a gente começa a ir pra dentro e fazer as coisas que a gente tem que fazer no mundo sistematizado, trabalhar, buscar uma casa melhor, um carro melhor e tudo mais, mas isso de forma tranquila, sem se esgotar ao ponto de não conseguir se ver, não conseguir se reconhecer, não conseguir se enxergar, tá bom? Bem, eu acho que eu já falei demais. Gratidão por verem o vídeo até aqui. Que vocês sejam abençoados com muito amor e com muita luz. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho e até breve.